ao que não sabia, alguém ensinou. O desalentado já se levantou. Quem estava doente na fé já sarou. E a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra já se fez paz. Os homens já se conhecem, irmãos. Onde havia treva, agora é só luz. Os corações habitam Jesus. Nos lares, nos campos, da harmonia, cantam-se hinos de alegria. Em toda parte a felicidade. A salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Esses momentos já nós te sentimos aqui em vibrações fraternas nas horas da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Boa noite a todos. Nossa casa sempre repleta, né? As pessoas que não enxergam além, né, na outra dimensão, estranham uma assistência aparentemente pequena. Mas se todos pudessem divisar, iam ver que o espaço é muito pequeno, tem que ampliar para lá e para trás, indefinivelmente, porque são muitos os necessitados nessa hora, muitos dos quais vieram conosco, nos acompanham e precisam do socorro da palavra de Deus. Nós vamos abrir com o nosso boa noite, que seja uma noite de luz e de paz para todos nós, pedindo à irmã Maria da Silvinha que faça a abertura.
está ligado. Tá? Ah, sei, é para te falar. Dá para descer. Boa noite a todos, que Jesus esteja conosco em todos os momentos. No livro Gotas de Esperança, do Lorival Lopes, a lição 103, que falou paz. A paz que você procura está dentro de você. Na verdade, tudo está dentro de você. A paz ou a intranquilidade, o amor ou o ódio, a riqueza ou a pobreza, a saúde ou a doença. Depende de como você encara a vida. Se apenas enxerga o lado bom das pessoas, das coisas e dos fatos, vai encontrar a paz. Mas se pende para o lado negativo, ele fica um espinheiro em forma de vida. É uma verdadeira paz confiar em si e em Deus. Não fecha não, por favor. Você abriu agora? Você fala? É uma das maneiras que temos de comprovar a assistência espiritual que uma casa recebe é essa. Ele prepara um tema em casa, sem ninguém saber, escolhe o tema paz. Deu spoiler. E ela abre uma página sobre a paz. Mostra que, como diz no livro dos Espíritos, quando a pergunta, os Espíritos influem em nossos pensamentos e atos, e a resposta é conhecida de todos nós, de tal maneira que quase sempre são eles irresistíveis. Nós somos dirigidos por outras mentes constantemente, fora as mentes conturbadas da Terra que também nos influenciam. E o último hino cantado foi sobre paz. o quê? O último hino cantado Foi paz. Eu olhei para ele. Realmente isso é o exemplo da harmonia que há nesse ambiente, né? Nós somos elementos de uma cadeia cujo princípio nós não sabemos onde está e aonde vai nos levar. Sabemos que servimos ao bem e quem serve ao bem caminha em paz. Vamos fazer a nossa oração. Senhor da vida, grande Criador incriado, nossos pensamentos se voltam nessa hora a teu coração amorável, justo e bom, que ama a todas as criaturas tuas, aos menores seres criados por teu amor. Pai de misericórdia, queremos te louvar e te agradecer pela bênção dessa hora, pelo encontro nesta casa de luz e de paz. Vimos te rogar, enfim, Senhor, que nos mantenha em vigilância constante para preservarmos nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual durante todo o dia. Que a sua luz nos beneficie nessa hora, os raciocínios, o entendimento, a inteligência, para que possamos descobrir o que nos cabe nas palavras que serão ditas nessa hora pelo palestrante da noite, na certeza de que elas foram ditadas a ele pelo mais alto.
benfeitores, que tanto nos esclarecem, que fazem luz em nossas mentes, possam inspirar nessa hora o palestrante e que nós possamos atentos estar aos menores conselhos e avisos que a espiritualidade maior nos traz. Fica conosco e abençoa-nos os esforços que fazemos, mesmo que pequeninos, para sermos melhores a cada dia. Que assim seja. Vamos lá. Boa noite a todos. Bom demais estar novamente aqui na casa de Araci, cercado de amigos encarnados, desencarnados. Hoje ainda mais feliz em ver meu primo Gustavo aqui, neto também, de Peixotinho, que veio. Eu botei aqui os netos, né, porque eu estava contando com o Fred, né, mas Fred, enfim, uma hora ele vem. Gente muito querida aqui também, está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que possamos ser com a paz do plano espiritual, um canal maleável, um instrumento aberto com a espiritualidade superior, os propósitos de caridade, de tolerância, de amor e de alegria, né, que é uma característica aqui da Casa de Araci. Eu fui pego, na verdade, assim, acho que é a terceira. Eu estou fazendo palestra aqui há uns 6 meses, pelo menos metade dessas palestras, ou até um pouco mais, sempre vem uma mensagem. Aconteceu, né, com você, né? Lembra que eu até te perguntei e eu fico assim, mas hoje foi assim, eu até tive que, mamãe olhou para mim assim, e eu tive até que me segurar um pouquinho ali para já não entrar aqui emocionado, mas vamos lá. Eu sempre ouvi dessa senhora que me aguenta há 51 anos como filho, que é dentro do tempo que nos refazemos, que é dentro do tempo que estaremos mais preparados para enfrentar as adversidades, os obstáculos, as agruras, pelos quais todos nós temos que passar na nossa caminhada aqui na Terra, que é dentro do tempo, estudando e trabalhando, sentindo e ouvindo a dor do próximo e as nossas dores, que também não podem ser menosprezadas, é dentro do tempo que nos aperfeiçoamos. A reflexão de hoje, né, que já é agora já conhecida, né, que é sobre a paz, é dedicada ao nosso país, mas também é especialmente dedicada a 2 pessoas. Uma está aqui presente fisicamente e a outra tenho certeza que também está aqui presente espiritualmente. Há 2 mães, a minha mãe, Alcione Peixoto, e a minha tia Iraci Vieira Peixoto, que desde sempre nos deram exemplos de diálogo, de saber calar nos momentos mais tensos. Eu, infelizmente, demorei muito, de vez em quando eu ainda escorrego um pouquinho, de tentar conciliar. Chegou o meu primo, filho de tia Iraci, que eu acabei de mencionar aqui, tentar conciliar, tentar ouvir. Enfim, elas nos deram exemplos de paz, de conciliação, de calma, de silêncio. E eu tenho certeza, mais certeza ainda agora com a chegada de Fred, nesse exato momento, que tia Iraci, como já fez em outras ocasiões, ela me ajudou na inspiração dessa noite, do tema dessa noite. Eu vou pedir desculpas se eu me emocionar, porque a energia realmente é muito forte. Não tem muito tempo, uns 3, 4 meses no máximo, nós estivemos aqui e naquela ocasião escolhemos uma frase da oração de São Francisco como tema de reflexão: onde houver ódio, que eu leve o amor.
A gente passava por momentos de tensão no país e tal, e achamos propício que trouxéssemos essa reflexão. Eu poderia até repetir essa palestra aqui hoje, porque continuamos vivendo momentos turbulentos, mas é preciso que a gente estenda um pouco mais as nossas percepções. Há poucos dias, no domingo, nosso país viveu um dos capítulos mais tristes da história recente. E nós, logicamente, não entraremos aqui no âmbito político da questão, aqui não é um local para isso, mas ver tamanha barbárie, desrespeito, desumanidade, violência, mexeram comigo. Mexeram muito comigo. Minha namorada, Linda, sabe, domingo eu estava na casa dos pais dela, em Atafona, e aquilo me deixou um pouco mexido. E certamente mexeu com muitos de nós aqui. E aí, quando eu retornei na segunda-feira cedinho de lá, ainda viemos conversando, eu e ela, minha cunhada, e quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de dar um abraço na minha mãe, que eu sempre chego e abraço, puxei minha mãe pelo braço e falei: mãe, vamos fazer uma oração. E aí fomos para a nossa sala de orações, e abrimos o livro Vinha de Luz, mensagem 105, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E aí veio a mensagem que eu vou ler aqui. E ao final dessa leitura, mamãe olhou para mim, porque eu ainda eu estava até comentando com algumas pessoas ontem, que eu, ao contrário dela, tem que ser um pouco mais disciplinado, ao contrário dela, eu só consigo ter a percepção assim da palestra, do que eu vou abordar, até por conta dessa inspiração mesmo, que às vezes chega, já aconteceu de mudar assim um pouco em cima da hora, um pouco mais próximo, né? A mamãe, ela já prepara aí com 2, 3 semanas e tudo mais. Enfim. E aí eu quero ler. E ao final da leitura, a mamãe olhou para mim e falou: agora você já tem um tema para reflexão lá na Aracina aqui. E eu vou ler rapidamente aqui, mas queria que vocês tentassem refletir e absorver. Paz no mundo e paz no Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dar. Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma no plano inferior pode não passar no estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das marionetas. A dos abastados e inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões, me identifiquei, né, logicamente, é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma,
Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascido e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. E quando ela estava lendo a mensagem inicial, né, eu fiquei impressionado assim como elas estão interligadas, né, e como a mamãe já explicou, né, nada é por acaso. Enfim, que nós tenhamos a sensibilidade e o cuidado e os ouvidos de ouvir essas lições e tentar colocar em prática. Então, nós vamos tentar abordar esse assunto, pegamos essa mensagem, vamos tentar refletir um pouco sobre ela e falarmos de paz. Me lembro que Chico Xavier sempre disse que quando a gente fala a palavra amor, quando fala Jesus, né, um ambiente se enche de luz. Então nós vamos tentar, ao falar de paz, fortalecer ainda mais no nosso ambiente, a nossa psicosfera. Precisamos falar de paz. Primeiramente, né, a frase, né, que Jesus nos deixa: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Em que contexto ela pode ser inserida? Naquele momento, Cristo estava falando aos seus discípulos, orientando os seus discípulos, preparando os seus discípulos para a realidade da sua crucificação, que estava cada vez mais próxima. Jesus sabia das dificuldades que se levantariam após a sua ascensão aos céus, desde calúnias e acusações até perseguições e martírios. Tendo isso em mente, o bom mestre deixa a promessa para os seus seguidores: a minha paz vos dou, mas com uma ressalva, que o mundo pode até nos dar paz, mas não a mesma paz que Deus nos dá. Não à toa nós estamos aqui nessa noite. E nós não podemos confundir, como ficou muito claro na mensagem de Emmanuel, nós não podemos confundir a paz do mundo com a paz de Jesus. E é comum nós, espíritos aprendizes, que nós façamos essa confusão e que a gente faça uma ligação de paz com a ideia de descanso, de sossego, de silêncio. E esses momentos são vitais, sim, em nossas vidas. Meus primos hoje, no final da tarde, foram para a Lagoa de Cima, né, que é um ambiente de paz. Eu, sempre que eu posso, eu fujo aqui, coisa faz tempo, mas vamos ver se agora no começo do ano eu consigo subir o Morro do Rato, não como o Fredinho, sobe bicicleta, mas a caminhada mesmo, que é um outro lugar onde eu particularmente encontro uma paz enorme. Mas a gente não pode só confundir a paz com esses momentos. A nossa paz é muito maior do que isso. A gente precisa sim, mas a gente tem que ter o cuidado de não cair nessa armadilha, né? Emmanuel, na mensagem aqui, ele no começo ele fala que não transformemos isso em estacionamento, e no final ele fala do sono enfermiço da alma. E em mundos de provas e expiações como a Terra, em processo de transição para a regeneração, o acordo de paz entre as nações, e isso também foi dito aqui no texto, costuma representar o silêncio provisório das armas, o cessar-fogo temporário. Vimos isso agora no final do ano, na situação lá da guerra da Ucrânia. Para algumas pessoas, paz é não ter obrigações, não ter que cumprir horários, não conhecer disciplinas de modo a supor que vivem em liberdade. Eu costumo até falar com meus alunos que quando eu era mais novo eu tinha uma ideia errônea sobre disciplina. Eu ligava a disciplina a uma coisa muito negativa e tal, por diversas situações, mas graças a Deus, né, depois com o tempo, eu fui mudando isso e sei que a disciplina é fundamental, é a disciplina que nos traz para o tempo. Poderíamos, alguns de nós aqui, nem estarmos aqui nessa noite, mas estamos aqui porque estamos imbuídos dessa disciplina. Para algumas pessoas, paz pode ser a preguiça improdutiva e incapaz, é ter de tudo, conforto
conforto material, facilidades econômicas, prestígio social, e desta forma sentem-se com poder. O poder, o poder, objeto de desejo de tantos, acaba por se tornar muitas e muitas vezes um obstáculo intransponível para o alcance da verdadeira paz. Diante de tudo o que estamos vivendo, que estamos vendo aí nos últimos dias, não só de uma maneira mais forte aí nos últimos dias, mas já há algum tempo em nosso país, essa impressão se reforça. E o pior, quando essa sede de poder acaba por influenciar um sem número de irmãos invigilantes, ocasionando cenas tristes, como as vistas por nós. Por isso, mais do que nunca, precisamos falar de paz, precisamos pensar na paz. É certo que não controlamos os nossos pensamentos, por isso a importância da vigilância, está lembrado também por Dona Alcione Peixoto aqui, a vigilância mais do que nunca se faz necessária, para não nos deixarmos influenciar justamente por essa psicosfera pesada que vivemos. Eu fico a imaginar o trabalho que as equipes espirituais responsáveis pelo nosso país estão tendo nos últimos anos. Vibremos sempre por eles, vibremos por Ismael e por suas equipes. Porque ao falarmos dos planos mais altos, a paz, a serenidade significam trabalho ativo no bem. Paz é isso. Trabalho ativo no bem. E tanto nos planos mais altos como nos mais inferiores, temos em Jesus o exemplo da verdadeira paz. Jesus que desde o seu nascimento, na estrebaria, tendo como berço uma manjedoura, e com as presenças amigas e vitais, José, sempre que eu falo de José, eu lembro do meu amigo Luiz Alberto, José, de Maria, Cristo sempre demonstrou e exemplificou a paz, mesmo nas situações mais adversas da sua caminhada. Exerceu sua missão lindamente, amando, servindo a todos que o procuravam sem julgamentos, até mesmo em sua crucificação, se manteve sereno e imperturbável, envolvido em paz sublime. E nos deu uma infinidade de exemplos, e é seguindo os seus exemplos que alcançaremos a verdadeira paz, porque Cristo propõe trabalho ativo e continuado para o bem. Paz é aquela que ensina o cumprimento dos deveres como parte da autodisciplina. Olha a disciplina aí novamente. É a que sabe tirar proveito das dificuldades materiais e sociais, sem a elas acomodar-se, lutando com firmeza para vencer as provas. Muitas vezes nós reclamamos de dificuldades materiais, e é um número cada vez mais crescente no nosso país, ou criamos desculpas ou argumentos para não irmos a certo lugar ou para não trabalharmos no bem. Existem tantas e tantas oportunidades para trabalharmos no bem. Às vezes não, muitas vezes, o silêncio é um trabalho maravilhoso no bem. Você ficar quietinho, silente, você já está fazendo bem. Paz no espírito é segurança íntima, é serviço renovador. E a paz de Jesus é o serviço do bem eterno e permanente evolução. Em momentos difíceis de transição, os males do mundo são partilhados por ricos e pobres. Estamos no mesmo barco. Ainda hoje recebi uma mensagem de uma amiga trabalhadora da Seara Espírita, pedindo orações, porque está em depressão. Volta e meia falando sobre isso. Olinda sabe que ela me acompanha nas palestras, eu sempre acabo abordando esse tema, porque é uma coisa que mexe comigo, até porque também já passei por um processo depressivo e a gente tem que se manter vigilante. Então, há sofrimentos que universalizam, levando dor e incerteza para os centros das sociedades mais ou menos evoluídas do planeta. Alguns desses sofrimentos: esfacelamento do núcleo familiar,
com a exacerbação do egoísmo, aumento de toda forma de violência, surgimento de patologias de difícil controle, tédio e descontrole emocional em lares abastados. E aí é sempre bom lembrar que Chico Xavier dizia que a guerra que atormenta o mundo começa nas quatro paredes do lar. E não é isso que estamos vendo aí nos últimos tempos, com divisões, brigas familiares em escala muito maior do que antes. Por isso é sempre fundamental ressaltar a importância do culto no lar. Separar um diazinho da semana que seja, começa 10 minutinhos, vai aumentando. Estou falando aqui olhando para você, tá, Paulinho? Não sei por que não, mas tá? Importância do culto no lar. Parar um pouquinho, pegar um livro de mensagem e refletir, e orar, e agradecer. A gente precisa agradecer e refletir, e tentar mudar. Também não adianta a gente parar, orar e continuar fazendo as mesmas coisas, né? A gente tem que tentar mudar. É o pontapé inicial para fortalecermos o ambiente em que vivemos. Isso. Por isso a importância, né? O ambiente em que a gente vive, um ambiente em que a gente dorme, que a gente se refaz, né? O sono é fundamental para a gente se refazer. Estaremos mais preparados a partir daí. Há 20 anos, em 2003, a Unesco elaborou um documento discorrendo sobre as razões das guerras e concluiu-se que é preciso implementar a paz, logicamente. E se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, em 1948, surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que surge após duas guerras assim muito próximas uma da outra, duas guerras mundiais, e as nações estavam temerosas pelo mundo, logicamente, quer dizer, até hoje existem os interesses financeiros e tudo mais, mas existia esse clamor por justiça, por vida, contra torturas, contra a morte, contra a fome. O que aconteceu no nosso planeta, principalmente na Segunda Guerra, com as atitudes de Hitler em relação aos judeus, tantas outras, as bombas atômicas. Então o mundo precisava se mexer, e houve essa mobilização, e daí surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com esse intuito. Direitos humanos que, infelizmente, ao longo aí dos últimos 20, 25 anos, tiveram essa importância distorcida, né? O conceito que muita gente hoje ouve e pensa sobre direitos humanos é totalmente diferente, mas direitos humanos servem para isso. O Brasil, lá em 1948, assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas só foi efetivamente entrar de verdade com a Constituição de 1988, que não é perfeita, longe disso, mas não é à toa, é conhecido como Constituição Cidadã, que trouxe muitas e muitas conquistas para os mais sacrificados. Então, entre as quais o artigo 5º, que é o coração da Constituição, é o chamado princípio da igualdade, que nós sabemos que não funciona no dia a dia, na prática, mas só o fato de ser colocado no papel já é um avanço. E aí temos que fazer a nossa parte. Nós, não só ficar cobrando, né? Porque a gente tem essa mania de ficar cobrando os políticos, os governantes, mas e nós? Estamos fazendo a nossa parte? E a legislação que trata dos direitos humanos obriga os governos a fazer algumas coisas e os impede de fazer outras. Falamos aqui agora há pouco sobre tortura. Os indivíduos também têm responsabilidades e, usufruindo dos seus direitos humanos, devem respeitar os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa. É fundamental
que realmente a gente esclareça essa distorção que houve em relação aos direitos humanos. E embora a ausência de amor na alma coletiva ainda persista, reconhecemos que na alma individual já pontilha, mesmo que em doses homeopáticas, expressões amorosas, a maior parte delas vindas de dores e provações. E todos nós aqui, presentes, encarnados e desencarnados, muitas vezes acordamos, despertamos a partir de dores, a partir de sofrimentos que passamos. Às vezes demorando, às vezes a gente sobe um degrauzinho, sobe dois, aí escorrega, cai, aí tempo. É assim. Mas temos que continuar buscando a paz, a consciência, porque o homem busca a paz, mas vive em guerra. E a nossa maior guerra é essa guerra interna, a nossa guerra conosco, com a gente mesmo, com as nossas fragilidades, com as nossas limitações, com as nossas tentações, muitas delas vindas de encarnações passadas, e nós espíritas, sabedores disso, ainda assim, muitas vezes temos dificuldades gigantescas para superá-las. A paz do mundo não vem por decreto, mas pelo esforço em prol da mudança de hábitos. Pietro Baldi nos diz que o homem precisa tomar indigestão do mal. A paz do mundo começa em mim, começa em nós. E André Luiz nos recomenda: não intenteis o voo sem haveres aprendido a marcha. Então nós temos que procurar desenvolver dentro de nós algumas mudanças, algumas virtudes para trabalharmos essa paz tão sonhada. Para que tenhamos paz é necessário, por exemplo, o perdão. E Cristo nos ensinou: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre. É complicado, é muito complicado, mas para Emmanuel, quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. E Chico Xavier nos disse certa vez: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Por isso, quando nós temos a oportunidade de perdoar, e às vezes é o auto-perdão, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de se perdoar, porque a gente fica se cobrando, a gente fica lembrando de situações do passado, de erros do passado, mas esse auto-perdão também é imprescindível para todos nós. Então, para que ficar remoendo? Para que a gente ficar remoendo? A gente não está aqui, a gente não está tentando mudar. Então, esse auto-perdão é fundamental. E o perdão com o próximo, o perdão com algum familiar, com um amigo, com um vizinho, com um colega de trabalho. Hoje eu estava lembrando, na época que eu trabalhei com o meu primo, como foi desafiador, porque nós somos irmãos, fomos criados juntos. Ele é tão invejoso que ele nasceu no mesmo dia que eu nasci, ele veio 4 horas depois. Não, invejoso não, é competitivo. Ele é competitivo. E como foi desafiador para nós dois. Eu acho que o Fred tem uma paciência comigo, porque assim, eu confundia várias e várias vezes. Para mim, aquele cara que estava ali comigo, aquele moleque que a gente vivia brincando junto e tal. E quando eu passei ele numa corrida, porque na época eu ganhava, agora não dá mais. Aí eu passei, ele me empurrou e eu quebrei meu braço. Olha como ele é competitivo. Então, assim, como é desafiador. Como é desafiador essa convivência. E nós tivemos muitas oportunidades. E vou falar, o que eu vou falar agora é porque
mandou uma mensagem linda para nós, né? Então nós viemos juntos, né, no mesmo dia, com esse propósito, de um amparar o outro, né? A baixinha tira-se, que já mencionado aqui. Então eu estou muito feliz dele estar aqui hoje, e ele sabe disso. Então essa importância do perdão, porque quando a gente perdoa, a gente se sente mais leve, não dá aquela sensação boa, poxa vida, já descarrega tanto de energia negativa em nós, mas tem que ser um perdão verdadeiro, não adianta chegar, não, te perdoo, não, aí tem que ser aquele perdão sincero, vindo do coração. O perdão é uma solução fundamental para todos os entraves aparentemente intransponíveis dos relacionamentos humanos. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Perdoar, dar além. Perdoar vem de perdonare, né? Doar além. É remédio santo, é medida de inteligência. E muitas vezes a gente demora para perceber isso. Perdão é paz. Perdão é paz. Delicadeza também é paz. Estamos falando aqui de alguns ingredientes para alcançarmos a paz. Falando do perdão, vamos falar rapidamente de delicadeza. Há pouco tempo estivemos aqui falando sobre gentileza. Gentileza gera gentileza. E aí trazemos uma frase de André Luiz: não esqueçamos que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. E a gentileza fortalece os laços afetivos e cria uma atmosfera de bem-estar e positividade. E como estamos precisando de positividade. Oração é paz. Oração é paz. Para buscarmos a paz tão sonhada, tão almejada para esses dias difíceis, turbulentos, a oração sempre irá nos fortalecer. Ainda ontem, lá em casa, minha cunhada, Sãozinha, mãe de Laurinha, que está aqui, Sãozinha, a gente conversamos no final de semana e ela falando comigo. Minha cunhada é uma pessoa muito zen e tal, e ela chegou e falou comigo, né? Uma coisa que eu sempre escutei, que eu sei e tal, mas eu achei tão bonito e tão sincero o cuidado dela, né? Sempre que você estiver assim, tal, ora. E eu achei muito carinhoso assim, o cuidado dela. A gente está convivendo há pouco tempo, né? E é muito bom a gente ter perto de nós pessoas com esse cuidado. A oração sempre será o primeiro e mais importante componente para enfrentarmos os nossos medos, nossas angústias, nossas incertezas. Por isso, de novo, a importância de estarmos aqui unidos. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. E um complemento vem na questão 632, a pergunta: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na verdade pratica o mal? E a resposta: Jesus disse: vede o que querieis o que vos fizessem ou não vos fizessem, tudo se resume nisso: não vos enganeis. Ou seja, faça aos outros como queres que te façam. Aí o primeiro exercício é a conhecida regra áurea que está em todas as culturas de amor. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos traz mensagem na cultura da paz. Também já falei dela aqui em outra ocasião, mas como estamos falando de paz, achei oportuno ler apenas algumas recomendações. A primeira: respeitar as opiniões alheias como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Não é preciso que a gente concorde com tudo que um familiar fala, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho. Lógico, é impossível que isso aconteça. E temos que ter as nossas opiniões,
mas um bom exercício para cultivarmos a paz é o respeito à visão do próximo, também desafiador. Outra recomendação, colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Acabamos de falar aqui, não faça com outro que não gostaria que fizesse conosco. Imagine se nós conseguíssemos seguir esse simples, esse conselho deixado pelo nosso Mestre Jesus, tudo seria menos complicado. Agora imaginemos um companheiro que está passando por alguma dificuldade, um familiar, um amigo, ou até um inimigo, um desconhecido. Não gosto da palavra inimigo. Desafeto. O que nós temos? Desafeto momentâneo. Inimigo, eu falei aqui, aí veio um puxãozinho de orelha. Inimigo é uma coisa muito, quanto mais, né, a gente está falando de paz, então nós temos feito alguma coisa para ajudar a esse companheiro, a essa companheira. O mestre Caetano Veloso já nos diz: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Nós passamos também por tantos e tantos momentos de tristeza, de solidão, de abandono, de dúvidas. Às vezes estamos bem profissionalmente, financeiramente, afetivamente, e ainda assim vivemos esses momentos. Pode acontecer. Então, que tenhamos a sensibilidade e a vontade de servir. Outra recomendação, consagrarmos ao cumprimento das próprias obrigações, fazermos a nossa parte, não com cara amarrada, com mau humor, como muitas vezes eu fazia quando trabalhava lá no prédio. Coitadinho, hoje eu estou aproveitando isso aqui, mas como ele foi paciente comigo, hoje eu estou aproveitando para me desculpar e para agradecer a ele publicamente por tudo que ele fez por mim. E a gente reclama da vida, às vezes reclama. Hoje, ontem quem estava lá em casa, não estava reclamando do calor, aí chove, a gente reclama da chuva, né? Faz frio, a gente reclama do frio. Que a gente faça a nossa parte com alegria, né? Com vontade, com boa vontade, né? Carol não está aqui, né? Carol semana passada falou sobre isso, sobre a boa vontade, né? Passa para ela depois, tá, Lucas? Tem retribuição, porque ela me citou naquele dia. Então, essa boa vontade de estarmos, né? De estarmos aqui hoje. E com essa boa vontade nós atrairemos para perto de nós amigos, encarnados e desencarnados. E como é bom quando a gente coloca a cabecinha no travesseiro à noite e ter a sensação do dever cumprido, de um dia produtivo. E é inevitável que numa reflexão sobre paz não nos esqueçamos do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é meu xodó no Evangelho. Sermão da Montanha, que é o coração do Evangelho de Cristo Jesus. E sempre que falamos do Sermão da Montanha, lembramos da frase dita por Mahatma Gandhi, não à toa, um dos maiores pacificadores que passaram pelo nosso planeta. Que Gandhi, que não era cristão, nos disse: se toda a literatura se perdesse e só restasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. E naquela ocasião, Jesus ali sentado, falando para os seus discípulos e para aquela multidão sedenta de amor, de carinho, de tolerância, e respeitosa, e silente. Ninguém falava. Como alguém iria falar com Jesus falando, né? A gente fica tentando se colocar, né? Viajar um pouco no tempo. Quando a gente vê vídeos, né, que são feitos por atores e tal, nós já nos emocionamos. Imagine viver aquele momento do Sermão da Montanha. E um momento crucial entre, né, tantas coisas, né, a oração do Pai Nosso, mas as bem-aventuranças. E, logicamente, estamos falando de paz. No versículo 9 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus: bem-aventurados os pacificadores,
pois eles serão chamados filhos de Deus. E diante do que já falamos, do que já refletimos aqui hoje, fica a pergunta: somos pacificadores? Estamos agindo com essa paz? Falamos de Gandhi, reconhecido como um dos maiores pacificadores que já passaram por aqui, lutou pelo seu país, pelos direitos humanos na Índia, sem levantar ou pregar que se usasse uma arma, porque violência nunca estarão junto de paz, nunca. Mas eu quero aproveitar também esse momento para lembrar de um outro ser humano ainda vivo e muito atuante, Padre Júlio Lancelotti, que desde 1986 atua incessantemente a serviço do bem. Padre Júlio tem um trabalho e um compromisso constante com a população em situação de vulnerabilidade em São Paulo. Atua junto a menores infratores, detentos em liberdade assistida, irmãos com vírus HIV, irmãos LGBTQIA+, populações de baixa renda em situações de rua. E ele diz que ele não trabalha com moradores de rua, ele convive com moradores de rua, ele vive aquela realidade e como ele deve aprender com esses irmãos. E ainda assim, mesmo com esse trabalho, ou de repente até mesmo por isso, Padre Júlio ainda sofre ameaças constantes, ataques frequentes. Nossa gratidão e nossas orações a esse Espírito de luz que está na terra. Amigas, amigos queridos, estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro e agradecendo sempre, A vida nos oferece infinitas possibilidades e a maior delas é de estar vivo, poder investir em novos projetos, novas perspectivas. Estamos aí no começo de um novo ano e muitas pessoas chegam no final do ano e aí fazem uma listinha. Esse ano, antigamente no culto lá em casa, a gente chegava no final do ano, botava no papel objetivos ou coisas que a gente queria mudar, e daqui a um ano a gente abria, a caixinha ficava lacradinha e tal, a gente abria e pegava para ver o que a gente conseguiu mudar dentro daquele ano. Por conta da pandemia, a gente está uns 2 anos sem abrir essa caixa, mas a caixa está lá. Confesso que eu levei 6 anos abrindo a caixinha e não venci o defeito. Mas quando ela venceu, ela foi perfeita. Todo ano eu abri, eu estava no mesmo propósito, só porque eu não sou doida de querer 10. Não, eu botava mais. Aí não consegui encaixar. 6 anos eu levei para tirar um defeitinho. E com essa cobrança, que todo mundo abria e eu mostrava a todo mundo que era para ver se eu ficava com vergonha. Gente, não venci. Mostrar que eu abria quem quisesse, mostrava aos outros quem quisesse, Mas eu, muito aberta de natureza, mostrava a todo mundo, não venci, eu trago esse defeito. Agora eu venci. Todos nós temos feridas, temos mágoas, temos dúvidas, e tudo bem que elas existam, mas que elas não permeiem, que elas não controlem as nossas caminhadas aqui na Terra. Cada sonho que deixamos para trás é um pedaço de um futuro bom que está deixando de existir. E não nos esqueçamos que o pensamento tem força, e temos que usar dessa força para despertar e tentarmos ser felizes em nós mesmos, porque também, muitas vezes a gente coloca a responsabilidade da nossa felicidade em uma outra pessoa. Não, primeiro a gente tem que tentar essa felicidade interna, essa realização, esse aumento de consciência, esse despertar. Agradeçamos ao universo que nos faz experimentar situações adversas que só nos faz crescer, ou deveria fazer crescer, e de ter gente boa por perto, gente que nos faz bem, que nos acrescenta algo verdadeiramente positivo. Nós vivemos isso na noite de ontem,
foi meu aniversário, aniversário de Fred, nos reunimos com familiares, com amigos, e há anos eu tento fazer no meu aniversário, e ontem quase não fiz, mas fazer no meu aniversário não uma reunião de muitas pessoas, não, eu já há algum tempo eu tento prezar mais a qualidade do que a quantidade, porque muita gente, não. E tem uma música antiga, mas é sempre atual, do Lulu Santos, que já há algum tempo tem sido meu hino, já há uns 3 meses tem sido um hino assim da minha vida, que tem um trecho da música, a música Tempos Modernos, que diz: eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim que não. O mundo já está cheio de não. A gente pode dizer não para as coisas ruins, mas vamos tentar ser mais positivos, sorrir mais, dizer mais o sim para as pessoas. Vamos nos ligar nas pessoas boas, nas pessoas que realmente podem somar algo em nossas vidas. Só para esclarecer, não estamos aqui falando para deixarmos irmãos e irmãs necessitadas de amparo, de ajuda para trás, de jeito algum, até porque nós também estamos sempre necessitados, precisamos também desse amparo, mas é no exercício também da paciência, que é a ciência da paz, é no exercício do silêncio e do trabalho que vamos evoluir e nos cercar de energias renováveis, como vivemos ontem, como estamos vivendo hoje, de alegria, de serenidade, nos faz bem, um enorme bem. Muitas vezes nós queremos respostas para as questões que estamos vivendo e a resposta só nos chega quando estamos preparados para ouvi-la. E a resposta, como já foi dita aqui, é o trabalho. O tempo chegou e a gente linda para si. Não podemos mais fugir das nossas responsabilidades. Cada um aqui presente tem as suas assumidas antes de nosso retorno à Terra. As portas estão se abrindo para o trabalhador pronto. Todos temos forças e apoio incessante do alto, dos nossos amigos espirituais, mesmo quando a turbulência nos visitar. Saibamos usar as nossas forças com coragem e gratidão a serviço do bem querer. Uma ótima alternativa para buscarmos a paz. E eu não posso terminar sem citar um pouquinho, uma frase que seja do meu amigo André Trigueiro, que no livro A Força do Um diz: cada pensamento, cada sentimento, cada atitude reverberam e alcançam todos aqueles que estão à nossa volta. Quanto mais positivo for a nossa atitude, quanto mais inspirado for o nosso sentimento, quanto mais evoluído for o nosso pensamento, mais luminoso será o resultado disso. Promova o seu terremoto diário, reverbere essa onda. Um brinde ao sorriso que foi aberto e ao sorriso que se escondeu. Brindemos a quem esteve sempre por perto, mesmo quando não apareceu. Um brinde a quem vivia em deserto e mesmo assim floresceu. Que não sejamos apenas flores, mas também frutos. Porque para evoluirmos de verdade, existem 2 degraus de suma importância: amar e servir, que jamais desanimemos nesse sentido. Eu não sei como foram os últimos dias de vocês, eu não sei como foi o dia de hoje de vocês, mas eu espero que o nosso encontro dessa noite possa ter sussurrado nos seus ouvidos um pouquinho de esperança, um pouquinho de paz. Sabemos que não basta boas intenções, que precisamos de amor em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas ações e principalmente em nossas reações. Que enxerguemos a vida como uma oportunidade de crescimento e criemos oportunidades felizes. E agora realmente para fechar, mas eu comecei depois, tá? Então, a mamãe falou, ela pode falar, então. Hoje eu preparei esse estudo. 2 horas mais ou menos, eu ouvi Dona Alcione Peixoto falar. Ela se reúne há 2 anos e meio, todo dia às 6 da tarde, com amigas espalhadas pelo mundo, porque tem gente de fora do Brasil, para orar. E ela usou uma frase
de Dom Helder Câmara, e que eu trago aqui para nós. O segredo da eterna juventude, da juventude do espírito, é ter uma causa a se dedicar na vida. Então, que a gente possa transformar o tempo em nosso aliado e não em nosso inimigo. Cuidemos de nós, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Força, coragem, fé, esperança, paz, que ela invada os nossos corações, como diz mestre Gilberto Gil, e amor, todo amor que houver nessa vida para todos nós. Que o amparo do plano espiritual continue presente na casa de Araci, em cada irmão encarnado e desencarnado aqui, aos que vieram pela primeira vez, fica o convite para que retornem sempre. Fredinho, tá? Não é a sua primeira vez, mas tem muito tempo, está na hora de voltar, está na hora de a gente trabalhar, tá bom? Já falei isso para você há tempos. Agradecemos sempre a oportunidade de estudo, de trabalho. Vamos nos preparar então para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe magnético, que possamos auxiliar com nossa energia de gratidão e carinho os nossos irmãos, né, responsáveis pelo passe. Muito bem. Louvo a convocação do nosso palestrante por ter essa certeza de que a verdadeira paz está no trabalho. Gostei de ouvir as citações de Lulu Santos e de Gilberto Gil, porque no livro O Consolador, Emmanuel fala um artista e como o artista avança no seu tempo, ele vai à frente de todos nós no tempo. E a gente vê o que ele citou, eu vejo um novo começo de era. Não é isso que nós estamos vivendo? De gente fina, elegante, sincera. A elegância é de espírito. É preciso elegância de espírito para convivermos uns com os outros, né? E a questão da paz está no trabalho. Paz está na medida exata do bem que a gente puder fazer aos outros. Não é bem caritativo, dar uma cesta básica, não. É o bem que a gente pode, a alegria que pode levar a qualquer outro semblante. E eu falei em alegria e eu homenageei aqui meu amigo Jorge Luiz, cuja filha hoje nos prestigia, um radialista, campista que espalhou alegria por onde ele passou. Onde ele ia, ele era a presença da alegria, E as pessoas sisudas, circunspectas, não devem ter lido a obra de Chico Xavier, que nos diz que a alegria é um medicamento de Deus. Quem vive sem alegria, não é verdade? Então, o trabalho é fundamental na nossa vida. Eu vejo que os espíritas estão esmorecendo, todo mundo com preguiça. Eu hoje, no meu trabalho da tarde, na Casa Solidariedade, no Curso da Paz, eram só 3. Como é que pode? Todo mundo fugindo de servir ao outro numa hora de dor da humanidade. Imagina essas pessoas, que eram pessoas de rua, que foram expulsas pelos pais de dentro de casa, porque a sexualidade não correspondia a que o pai ou a mãe esperavam deles. Nós precisamos ser mais humanos,
precisamos ser cristãos nem amar todo mundo, não. É sermos um pouco mais humanos. Emmanuel diz que cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia do mundo. Isso é que é um cristão que não se dedica a nenhum trabalho em favor dos outros. Doente de mau aspecto, pesando na economia do mundo. E hoje estou com isso na cabeça, porque lemos hoje na nossa oração das 6, e algumas pessoas se chocaram com o Emmanuel choca mesmo. É pesado, né? É pesado. É assim que a gente acorda. Então, se só ficar rezando, a gente se acorda. Gente, vamos orar, agradecer a Jesus. Bom quando o Alcione está aqui, né, que aí tem um plus na palestra, né? Então, Tem uma confirmação, nunca uma conclusão da palestra. Vamos ver quem vai ser semana que vem, 19. Dirigente ou dirigente oficial da casa, Luiz Alberto. Leitura, Vitor. E a pregação é de Sheila Rocha, nossa querida Sheila. Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade desse encontro alegre, descontraído e tão repleto de verdades de que todos nós tanto precisamos. Deus Pai, com os corações plenificados pela alegria desse encontro, com os espíritos alimentados pelas verdades que fluem naturalmente toda vez que nos reunimos em Teu nome e em nome de Teu Filho Jesus. Viemos Te agradecer, Pai, e Te rogar que nos ampare a vontade ainda tão frágil de seguir os passos do homem modelo que nos mandaste à terra, Jesus, para que tivéssemos assim um estímulo para chegar até a Tua casa um dia, meu Deus, mesmo como filhos pródigos, rotos, esfarrapados, tristes, quase sem conseguirmos caminhar, mas chegando ao Teu abraço, ao Teu lar que construíste para todos nós. Obrigada, Senhor, pela amizade que nos une, obrigada pela alegria com que nutres nossos espíritos a cada dia e obrigada, sobretudo, Senhor, pela paz que queremos buscar. Que assim seja.